Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Porto Real é uma cidade que simplesmente dispensa maiores apresentações. Sendo a capital, maior cidade e principal porto dos Sete Reinos, é natural que todas as atenções estejam viradas para esta cidade e que todos os pensamentos sejam orientados para este que é o verdadeiro coração de Westeros. Portanto, no vídeo de hoje, vamos conhecer em detalhes e minúcias essa surpreendente cidade, que apesar de jovem é capaz de se destacar em quase todos os sentidos em relação às outras cidades nos reinos. Localizada na ponta da Baía da Água Negra e imediatamente adjacente à Torrente da Água Negra, a cidade se espalha por muitos quilômetros e é inteiramente protegida por altas muralhas. Existem ao todo 6 portões pelos quais se pode acessar a cidade, conforme mostrados no mapa. São eles: o Portão de Ferro, o Portão do Dragão, o Velho Portão, o Portão dos Deuses, o Portão do Leão e o Portão do Rei. Existe ainda um Portão do Rio, que é conhecido como o Portão da Lama pelo populacho, e que conduz diretamente ao leito do Água Negra e aos atracadouros do lado de fora das muralhas. A cidade foi fundada ainda durante o tempo da Guerra de Conquista do continente, quando Aegon e suas irmãs desembarcaram nessa porção do então Reino da Tempestade, e fundaram aqui uma pequena fortificação, o Forte de Aegon, para que pudessem recuar caso a maré dos combates os empurrassem para trás, e onde poderiam estabelecer seu último ponto de resistência antes de precisarem abandonar o continente. Antes disso, a área em que hoje se localiza Porto Real foi clamada por diversos pequenos reinos da região, que chegaram ao ponto de erigirem diversas torres e fortalezas na área para segurarem suas pretensões, todas as quais vieram a ser destruídas muito antes do desembarque de Aegon. Por fim, a região passou a ser disputada tanto pelo Reino da Tempestade quanto pelo Reino das Ilhas e dos Rios, mas Aegon, em tempo, colocou um fim a essa disputa, emancipando toda a área e transformando-a nas Terras da Coroa, uma região dominada diretamente pelo Trono de Ferro, sem intermediários, onde todas as casas nobres deveriam sua lealdade não a um grande senhor, mas ao rei em pessoa. A cidade que rapidamente surgiu em torno do Forte de Aegon acabou sendo escolhida não só como a capital da porção do continente, mas também como a nova capital de todos os reinos, para a surpresa de muitos, que esperavam que o rei escolhesse Pedra do Dragão ou Vila Velha como sua sede, e desde esse momento em diante, a cidade passou a ser conhecida como Porto Real, o local de desembarque e subsequente reinado de Aegon e da Casa Targaryen. A cidade se localiza rente à costa, com o Água Negra de 2 de seus 4 lados e terra pelos outros 2. Dentro das muralhas, um sem número de mansões, casas de comércio, celeiros, armarias, casas de artífices, tavernas, prostíbulos, estábulos e outros tantos estabelecimentos se espalham por todos os lados, e entre eles, as ruas correm largas e retas, a maioria das quais não pavimentadas, repletas de árvores laterais e com ruelas menores se espalhando por seus lados. A cidade é dominada por 3 colinas, cada uma das quais nomeada em homenagem a um dos conquistadores dos reinos. Sobre a mais alta delas, a colina de Aegon, se localiza a Fortaleza Vermelha, o palácio que abriga o Trono de Ferro e serve como coração da governança nos reinos. Sobre a colina de Rain se localizam as ruínas do que foi outrora o Fosso dos Dragões, construído para abrigar as bestas aladas da Casa Real, e abandonado há 150 anos. E sobre a colina de Visenya encontra-se a Praça de Mármore sobre a qual se ergue o imponente grande septo de Baelor, o centro da fé dos Sete no continente, com suas 7 magníficas torres de cristal. A cidade cresceu muito ao longo de seus 3 séculos de história, até o ponto de ultrapassar suas próprias muralhas, com diversas casas e pequenas construções existentes do lado de fora delas, muitas das quais presas às muralhas como pequenos animais parasitando uma grande besta de pedra.
Já dentro das muralhas, os pobres e miseráveis da cidade se amontoam em uma grande porção adjacente às ruínas do Fosso dos Dragões, conhecida como a Baixada das Pulgas, onde os casebres dos despossuídos se espalham como cogumelos após uma chuva de verão. Dentro dessa região existem as famosas Casas de Pasto, onde qualquer indivíduo pode, em troca de uns poucos cobres, saborear uma misteriosa tigela de castanho, um ensopado que contém diversos tipos de carne e outros ingredientes nos quais as pessoas preferem nem sequer pensar. A cidade abriga ainda a sede da Guilda dos Alquimistas, a antiga ordem responsável pela produção da infame substância conhecida como fogo vivo, volátil e perfeitamente capaz de reduzir cidades inteiras a pó. O porto que dá nome à cidade é o maior em todos os 7 reinos, e abriga também o maior tráfego de navios, reduzindo à insignificância o tráfego em outros portos na mesma região, como Valdocaso. Navios de todas as partes do mundo vêm a Porto Real negociar seus bens em troca dos itens de comércio vindos de todas as partes do reino, tornando a cidade em um dos locais mais cosmopolitas e diversos em toda Westeros. Como dito anteriormente, Porto Real se tornou a maior das cidades dos reinos ao longo de seus 300 anos de vida, graças ao fato de abrigar a nova corte dos reinos, o que foi um fator determinante para que conseguisse suplantar Vila Velha. Atualmente, a população da cidade gira em torno de 500 mil de pessoas, o que a torna gigantesca para os padrões de Westeros, mas ainda assim menor do que as cidades de Essos como Selhores, Valissar e Volonteres, e muito menor do que as grandiosas cidades livres. A ordem dentro das muralhas é mantida pela Patrulha da Cidade de Porto Real, um corpo de vigias e patrulheiros de rua conhecido por vezes como os Mantos Dourados, por conta da cor das capas que os identificam, usadas como parte do uniforme padrão desde os tempos do rei Viserys I. O número total de vigias na patrulha é de 2.000 homens, embora ela possa ser aumentada em casos de necessidade, tempos de crise ou na iminência de alguma grande ameaça, como uma invasão militar. Paralelamente, espera-se que as forças dos senhores da região adjacente à capital a protejam externamente, embora isso nem sempre seja o caso, e a patrulha ainda seja uma das principais linhas de defesa de Porto Real, mesmo que não conte com verdadeiros soldados. A cidade também conta com a frota real ancorada em seu porto, com a função de proteger os acessos por água e de patrulhar a Água Negra em busca de qualquer ameaça em potencial. E embora o número de navios possa variar drasticamente, é seguro supor que ele oscile normalmente entre as 50 e 100 embarcações de linha, sempre sob o comando de uma grande e poderosa galé de 200 ou 300 remos.